Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula nossa de robótica, professor Silvio. E hoje nós vamos estar falando sobre sensores. Lembrando que nós estamos utilizando, o kit da Lego EV3. Então as nossas peças do nosso kit Lego Mindstorms EV3. Como o nosso tema hoje são sensores, lembrando que nas últimas aulas nós usamos o sensor de distância e hoje nós vamos estar usando outros sensores, Hoje é o sensor de toque. Mas aqui eu tenho 3 sensores, vamos lembrar quais são as suas funções. Nós temos o giroscópio, ele é um sensor que ele mede ângulos. Então, por exemplo, você quer que o robô ele vire 30 graus, 40 graus, 90 graus, enfim, quantos graus você queira. Ele serve para fazer essas angulações. Temos também o sensor de cor. Então, você pode dar uma ordem, por exemplo, para que o robô, quando ele vê uma linha preta, ele pare. Então, usamos esse tipo de sensor. E o tema da aula, então, como eu já disse, é o sensor de toque, O sensor de toque, ele vai servir, por exemplo, quando encostar em alguma coisa, nós vamos fazer isso daqui a pouco, o nosso robô deve parar, tá? Então, é isso que a gente vai fazer com o nosso sensor de toque, ok? Eu vou estar construindo ele aqui para vocês, tá? Dá uma olhadinha, eu já peguei aqui o nosso brick, Peguei um motor grande, tá? Coloquei umas pecinhas aqui para vocês darem uma olhada. E também o sensor de toque, tá? Então, só para vocês terem uma ideia o que eu fiz, tá? Então, bom, eu quero que esse motor ele gire até que eu aperte o meu sensor de toque. Vamos dar uma olhada? Então, ele vai girar. Ah, por quanto tempo, professor, que tem que girar? 2 segundos? 10 segundos? Infinitamente, tá? Então ele deve girar infinitamente até que o sensor de toque, possa ser utilizado, possa ser tocado. Dá uma olhada. Então, quando eu quero que ele pare, eu vou apertar o sensor de toque. Tá? Percebam que por inércia ainda nós temos mais algumas rotações, tá? Até ele parar completamente. Essa aula de hoje, nós vamos, e mais algumas aulas, nós ainda vamos usar apenas o Brick Program. Então, nós estamos usando o nosso EV3 para fazer as programações, tá? Em breve, nós vamos usar o software que é o Lego Mindstorms. Tá? Daí, lá vai ser mais fácil a gente fazer, porque temos muito mais opções. Ok? Então, eu vou estar construindo o nosso robô motriz, a nossa base motriz do nosso robô, tá? E já volto para a gente poder continuar a nossa aula, ok? Voltando, pessoal, a nossa base motriz já está pronta. Então percebam que eu coloquei aqui o sensor de toque, tá? Eu vou deixar para vocês verem um passo a passo lá no manual, tá bom? Ele vai aparecer aqui no cantinho para vocês, tá bom? Dá uma olhadinha. Bem fácil de colocar, tá? E o que nós vamos fazer então, tá? Vamos lá na nossa tela de programação, tá? Lá no Brick Program, e eu vou estar aqui fazendo uma programação usando então o nosso sensor. O que eu quero que vocês percebam? Então, eu quero que ele ande até que ele encoste em alguma coisa, até que ele bata em alguma coisa. E quando ocorrer isso, ele vai desligar os motores, ele vai parar, tá? Então dá uma olhada, ó. Os motores estão ligados, ele está indo. Como eu tinha comentado, por quanto tempo que ele vai? Precisa será de tempo?
A questão é o sensor, né? Quando a gente tocar nele, ele vai desligar. Como nós falamos, ele ainda tem essa tendência de continuar um pouco o movimento, tá? Então, lembrando que inércia, tá? Que é uma das leis de Newton, primeira lei de Newton, fala sobre essa tendência do corpo que está em movimento continuar em movimento, ou o corpo que está parado continuar a ficar parado. No caso aqui nós vamos usar o termo do movimento. Então, olha só, se eu colocar somente isso, né, então ele vai para frente até ele reconhecer algum objeto que esteja à sua frente, e quando ele tocar nesse objeto, ele deve parar. Se eu quero que ele pare, né, mais rápido, temos também uma outra opção. Como eu comentei, a gente pode desligar os motores. Então ele está indo, quando toca ele desliga instantaneamente. Então essa é a ideia para essa aula. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, instantaneamente, ele já bateu num objeto e logo ele parou. Certinho, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre sensor de toque, usando o nosso Brick Program. Ok? Lembrando, então, algumas coisas que nós vimos durante a aula, tá? Pessoal, algo que é extremamente importante é a gente lembrar aonde ficam os cabos, né? Então, nós temos as portas de letras, onde são ligados os motores, e as portas numéricas, onde são ligados os sensores. Então, o nosso sensor de toque, tá? Ele vai ser sempre ligado na porta 1. E não esquecendo que você deve ouvir esse cliquezinho toda vez que você for encaixar esses cabos, tá? Esses nossos fios de conexão. Ok? Então, nós teremos as próximas aulas, vamos falar sobre outros sensores, tá bom? Nessa série sobre os sensores. Se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, comente, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço, professor.